A gente continua falando do caso Elizabeth Nascimento. Ela foi morta a tiros pelo ex-marido, o Evanderson Seixas dos Santos, em via pública, no sábado, lá no Jacintinho. Ontem nós mostramos aqui no Cidade que o Evanderson nem chegou a ser intimado pela justiça. Por causa disso, a decisão pela medida protetiva nunca passou a valer de verdade. A Beatriz Lacerda volta com a gente ao vivo, porque tem uma novidade nesse caso e a Bia vai trazer agora aqui no Cidade. Não é isso, Bia? É isso, Edson. É mais um capítulo triste da história de vida da Elizabeth Nascimento, moradora do Jacintinho, que foi barbaramente assassinada pelo ex-marido no dia 31 de dezembro, último dia do ano, na frente de várias pessoas. Ela que foi morta a tiros depois de sofrer várias ameaças de morte. No dia 13 de dezembro, ou seja, 2 semanas antes de ser morta, a Elizabeth chegou a procurar a polícia para pedir uma medida protetiva. Ela denunciou o ex-companheiro por diversas agressões físicas e verbais, além das ameaças de morte, e solicitou naquele momento uma medida protetiva no dia 13 de dezembro. E ficou aguardando essa medida chegar. Acontece que a Elizabeth foi assassinada e a medida não chegou a tempo. Ontem, no dia 3 de janeiro, um oficial de justiça esteve no endereço da Elizabeth para entregar a ela a intimação de que aquela medida protetiva estava valendo da Elizabeth contra esse ex-marido, o Evanderson Seixas, o ex-companheiro que estava, pela medida, proibido de se aproximar dela a pelo menos 500 metros de distância, era a distância mínima que ele deveria manter, proibido inclusive de manter qualquer forma de comunicação com ela, de visitá-la no local de trabalho e também de frequentar a casa onde ela ainda estava morando. No entanto, a Elizabeth morreu sem sequer receber esse documento, a medida que já estava autorizada pela Justiça do Estado de Alagoas desde o dia 19 de dezembro. Então, ela prestou queixa contra ele no dia 13, solicitando essa medida. No dia 19 de dezembro, dias depois, a Justiça autorizou que essa medida fosse expedida, só que demorou muito para chegar na mão da Elizabeth. Vale salientar que o Evanderson, que é o principal suspeito do crime, também não foi encontrado nem intimado para receber essa intimação da medida, dizendo que ele deveria manter distância da ex-mulher. Então, é uma história trágica em que a gente vê um certo atraso da justiça nesse caso. E sobre esse assunto, o Tribunal de Justiça informou que a Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas recebeu um expediente do juiz Paulo Zacarias, que é o titular do Juizado da Mulher de Maceió, que já foi instaurado um procedimento para apurar os motivos pelos quais nem a vítima e nem o agressor foram intimados sobre a medida que já estava autorizada pela Justiça. Eu fiz uma conta rápida aqui, Edson, então foram 11 dias da data em que essa medida foi expedida até o momento em que o oficial de justiça chegou à residência da Elizabeth para entregar a intimação. 11 dias se passaram depois que a justiça já havia autorizado essa proteção. E essa medida solicitava, inclusive, o apoio da Patrulha Maria da Penha. A patrulha também deveria ter sido intimada para fazer a proteção, dar o apoio a mais essa vítima de violência doméstica. A gente não tem a informação se a Patrulha Maria da Penha chegou a ser intimada de que também deveria prestar assistência a essa vítima. Então, teve um delay aí do momento em que a Justiça autoriza a medida protetiva até chegar em quem mais interessava, na vítima. Nesse caso, então, o Evanderson, que é o principal suspeito do crime, ele nem chegou a descumprir a medida, uma vez que nem ele nem a vítima tinham recebido o documento judicial. Edson. Uma tristeza, Bia? Para a gente entender que uma demora em cumprimento judicial pode matar, não é? Isso é uma prova disso, Ou seja, do dia 19 ao dia 31, 11, 12 dias, é um tempo muito grande. Eu não digo se a medida tivesse saído na sexta-feira e o crime tivesse acontecido no sábado. Seria aceitável, uma diferença de algumas horas para ele não ter recebido, os dois não terem recebido esse comunicado da Justiça. Mas 11 dias, 12 dias é muito tempo. E, infelizmente, a Elizabeth não está mais aqui, Foi assassinada, a queima-roupa, no meio da rua, Poderia a medida, e aí muita gente pergunta, se vale a pena denunciar porque as medidas não seguem. Não dá para a gente seguir nesse pensamento, Bia? Porque nesse caso específico, a medida não foi nem descumprida, ela não foi comunicada. Então, assim, a gente reforça sempre que o melhor caminho é denunciar,
O melhor caminho é procurar a justiça, impedir e ter a medida protetiva, mas ela funcionando, utilizada. Não é isso, Bia? Porque não dá para demorar, porque a demora pode ser fatal. É um recurso que não impediu o agir desse agressor, né? Ele já vinha aí programando o crime, inclusive chegou a usar um dinheiro que falou que compraria uma arma para justamente matar a Elizabeth. Ele que estava determinado a fazer isso, esteve inclusive na casa dela momentos antes, quebrou vários móveis e não tinha recebido esse documento, mas ele sabia que ela havia prestado queixa, né, de que haveria aí alguma medida judicial contra a atuação dele. A gente também aqui, vale salientar, viu, Edson, a gente sabe a importância que esse recurso tem hoje para a mulher que é vítima de violência. De maneira nenhuma a gente está aqui tentando desmerecer a importância que esse documento tem, né, de que esse recurso tem para a vida de muitas mulheres e que é capaz, sim, de frear muitos agressores, deles saberem que estão na mira da justiça, de que não podem descumprir essa medida, caso contrário podem ser até presos, só pelo simples descumprimento. Mas, infelizmente, nesse caso, não houve qualquer respeito e a medida nem chegou. E eu contei 11 dias, viu, Edson, do prazo em que ela teve aí autorização da justiça para receber a medida até a data em que o documento efetivamente chegou na residência da vítima. Então, 11 dias, contando dias da semana, dias úteis corridos aí, em que o oficial teria para entregar o documento, foram 11 dias, da data em que a justiça autorizou a medida até o documento finalmente chegar na família da Elizabeth. Inclusive, quem recebeu o documento foi um cunhado dela, recebeu o oficial de justiça e quando ele perguntou pela pessoa da Elizabeth para que ela assinasse aquela intimação, aí o cunhado teve que dar a triste notícia de que ela já estava morta, que tinha sido assassinada no dia 31 de dezembro, infelizmente. Só para concluir, disse também num despacho esse oficial de justiça que ele só foi comunicado desse dever, né, de ter que entregar essa medida um dia antes. Caso na segunda-feira, né, no dia 2, ele recebeu do oficial de plantão essa diligência que foi cumprida no dia 3, no caso ontem, né, na terça-feira, dia 3, quando esteve na casa da família e descobriu que a vítima já estava morta. Mais uma vítima de feminicídio no nosso estado. Vale salientar que o acusado, né, ele está foragido e segue sendo procurado pela polícia. Edson. Perfeito, Bia. Bom, a explicação, você falou dos 11 dias, eu na minha cabeça também fiz a conta do dia 19, né, para o dia 31, quando ela morreu. Mas aí foram dias em relação à decisão da justiça e à morte. E nesse caso da entrega da intimação é porque são 11 dias corridos, ou seja, úteis, né? Dias úteis, sem contar o sábado e o domingo. Infelizmente, essa comunicação da justiça, da medida protetiva que a Elizabeth teria direito, só chegou depois, quando ela foi assassinada. Depois dela ter sido assassinada. Ela foi morta no sábado e essa entrega, esse documento foi entregue ontem, né, a um cunhado da Elizabeth. E a Elizabeth, infelizmente, não está mais aqui.